Você está no aeroporto e tudo parece normal, até que a cena se desenrola de forma surpreendente. Um indivíduo entrega seu passaporte, mas o documento é, na verdade, falso. Mas o leitor do aeroporto o aprovou. O agente de fronteira carimbou e o sujeito passou sem levantar suspeitas. E você deve estar se perguntando como isso é possível? Simples. As pessoas que criaram esses passaportes investiram $2 milhões em tecnologia e passaram 6 meses aperfeiçoando cada detalhe minúsculo. Isso não é um truque. É uma operação criminosa com nível de produção de Hollywood. Imagine um lugar que se parece com uma startup de tecnologia. Paredes brancas, mesas minimalistas, fileiras de monitores LED, ar-condicionado no máximo e café de graça no canto. Mas eles não estão programando um aplicativo de vendas nem desenvolvendo videogames. Eles estão literalmente roubando vidas. Essa é a fazenda de dados. Neste lugar, os criminosos trabalham em turnos rotativos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada tela exibe dados confidenciais passando como se fossem linhas de código sem importância. Nomes, datas de nascimento, números de passaporte, endereços, históricos de viagem. E atrás de cada monitor, há alguém analisando qual identidade vale mais, qual tem um passaporte válido e qual é a ideal para falsificar. Não se trata de um hacker solitário no porão de casa. Isso é uma rede criminosa com uma estrutura corporativa. Chefes de departamento, técnicos, programadores, especialistas em impressão, todos com um único objetivo: clonar identidades sem que ninguém perceba. E como eles conseguem essas identidades? Phishing, bancos de dados e SQL injection. O roubo em massa de identidades. Tudo começa com algo tão simples como um e-mail, que parece ter sido enviado por uma companhia aérea de verdade. Seu voo foi cancelado. Clique aqui para remarcá-lo. Ana, uma viajante frequente, abre a mensagem sem desconfiar. Insere seus dados como sempre e, sem saber, acaba de entregar seu passaporte completo para uma rede clandestina em outro continente. Mas o phishing é apenas uma parte da história. Os mais avançados vão com tudo. Eles entram diretamente nos bancos de dados de companhias aéreas, hotéis e até de órgãos governamentais. Usam técnicas como SQL injection, que é basicamente uma forma de conversar com um banco de dados e convencê-lo a entregar toda a sua informação. Com uma linha de código bem feita, eles podem roubar 500 mil de identidades em uma única noite. 500 mil de vidas disponíveis para quem pagar mais. E quando eles têm esse banco de dados gigante, começa o segundo passo: a classificação. Nem todas as identidades têm o mesmo valor. Existe um software de análise, muito parecido com o que os bancos usam, que revisa cada perfil como se fosse a ficha de um cliente VIP. Quantos países essa pessoa já visitou? Tem dupla nacionalidade? Histórico de crédito limpo? É um funcionário do governo? As identidades mais comuns são vendidas por $100, mas as premium, um funcionário com acesso a áreas restritas, pode custar $5 mil. Uma pessoa com dupla nacionalidade, passaporte válido e sem dívidas, pode chegar a $15 mil. E tudo isso sem que a vítima tenha a menor ideia do que está acontecendo. Assim que um cliente compra uma identidade, começa a parte mais delicada: encontrar alguém que se pareça com a foto. E aqui, a coisa fica estranha. Não se trata de procurar uma foto parecida com a do cliente. Trata-se de encontrar uma identidade real roubada que tenha uma foto parecida com o rosto do cliente. É um reconhecimento facial reverso, mas usado por criminosos, como se você estivesse montando um disfarce digital, peça por peça. Com a identidade já selecionada, o próximo passo é transformá-la em um documento que possa enganar qualquer scanner do mundo. MRZ e checksum, o DNA, que os falsificadores precisam imitar. Tudo começa com aquela parte esquisita do passaporte que ninguém entende: a MRZ, ou Zona de Leitura Mecânica. Aquele bloco de letras, números e símbolos com sinais de menor que não está ali por estética. É o DNA do passaporte, uma linha de dados codificada que contém tudo o que é essencial: nome, data de nascimento, nacionalidade, número do documento e mais. Mas não é só jogar a informação ali. Cada caractere tem uma posição específica e é protegido por um sistema de validação chamado checksum.
É como uma equação secreta. Se uma letra muda, o número final não bate e o passaporte é rejeitado na hora. Por isso, os falsificadores criam seus próprios programas. Softwares caseiros feitos por eles, com algoritmos que imitam com perfeição os cálculos dos governos. Eles usam Python, C e iOS e testam centenas de vezes até que a MRZ fique perfeita. Ela não só parece real, ela é funcional. E para torná-la ainda mais real, eles escaneiam passaportes autênticos com equipamentos industriais. Cada detalhe importa. O tipo da fonte, o tamanho exato, a cor específica, medida por código Pantone, a distância entre os caracteres, o espaçamento vertical. Tudo precisa coincidir com os padrões da aviação internacional, porque se uma letra estiver 0,3 milímetros fora do lugar, o leitor do aeroporto vai notar. E aí, o jogo acaba. De arquivo digital a passaporte físico, a fábrica clandestina. Mas até agora, tudo isso ainda é apenas um arquivo em um computador. Como se passa de dados digitais para um passaporte físico que pode enganar o FBI? A resposta está em uma fábrica clandestina que parece mais um laboratório de biotecnologia do que uma oficina de crimes. Tudo é limpo, impecável. Operadores com luvas, trajes brancos, filtros de ar e máquinas que valem mais que um Lamborghini. É aqui nesse local onde são impressos os passaportes falsos mais sofisticados do planeta. Tudo começa com o papel. Não é um papel comum. É uma mistura especial, majoritariamente de algodão, com fibras microscópicas coloridas integradas em sua estrutura. Essas fibras não são visíveis a olho nu, mas sob luz ultravioleta, brilham como estrelas. Se você imprimir em papel normal, essas fibras não aparecem, e os agentes de fronteira detectam isso em segundos. Depois vem o design. A página do passaporte possui padrões ultracomplexos chamados guilhochê, que são linhas finas entrelaçadas, formando figuras geométricas ou florais. Esses padrões não podem ser copiados com uma impressora comum. São necessárias placas de impressão de talho doce, intaglio, que gravam com pressão extrema cada curva e detalhe no papel. Os passaportes têm uma sensação diferente por uma razão. Eles foram literalmente esculpidos com tinta grossa e pressão industrial. Não é só isso. O passaporte contém hologramas e tintas variáveis, técnicas ópticas que enganam o olho. As cores do passaporte mudam dependendo do ângulo. Isso é alcançado com tintas opticamente variáveis, que refletem a luz de maneiras diferentes dependendo de como você as olha. Para falsificá-las, os criminosos usam espectrofotômetros, aparelhos que medem a cor com precisão nanométrica. E se isso já parece um exagero, espere. O texto do passaporte não é apenas texto. Muitas vezes, as linhas ou bordas contêm microimpressão, letras tão pequenas que parecem simples traços, mas, ao serem vistas com uma lupa, revelam palavras ocultas ou códigos secretos. Copiar isso com uma impressora comum é impossível. Mesmo com todos esses elementos, falta um dos mais difíceis: o holograma. Hologramas não são impressos. Eles são gravados a laser em uma sala totalmente estéril, onde uma única partícula de poeira pode arruinar todo o processo. Utilizam-se técnicas de interferometria a laser para esculpir padrões de difração em lâminas transparentes. Estes são os selos brilhantes que mudam quando você move o passaporte sob a luz. Uma vez colocado o holograma, tudo é selado com um laminado especial. E aqui, até mesmo a cola é fundamental. Se for muito forte, ela vaza entre as fibras do papel. Se for muito fraca, a lâmina se descola. Cada camada tem que estar perfeita, sem bolhas, sem manchas, sem erros. Agora vem a parte digital. O chip RFID. Este chip está escondido dentro da capa do passaporte e contém toda a informação biométrica do viajante. Nome, data de nascimento, MRZ e uma foto em alta resolução. Mas não só isso. Ele também carrega uma assinatura digital do governo que o emitiu. Aqui está o desafio. Os criminosos não conseguem falsificar essa assinatura. Ela é protegida por chaves criptografadas que apenas os governos possuem. Então, o que eles fazem? Em alguns casos, roubam chips reais de passaportes em branco, interceptados em alfândegas ou roubados por contatos em embaixadas. Em outros, clonam chips reais e os reprogramam com a informação roubada, usando hardware especializado.
Esses chips são inseridos com ferramentas industriais, prensas térmicas que os colocam dentro da capa, junto com a antena que permite sua leitura sem fio. Após essa etapa, cada passaporte é testado como na imigração, e você deve estar se perguntando: e como eles sabem que o passaporte funciona? Eles têm scanners reais, os mesmos usados nos aeroportos. Cada passaporte falso é testado como se estivesse na imigração. Se houver um único erro, vai para o lixo. E não é exagero. Eles queimam dezenas de documentos antes de conseguir um que considerem vendável. O próximo passo é envelhecer o documento e enviar para o cliente. Um passaporte recém-saído do forno parece novo demais. E isso é suspeito. Então, agora eles o envelhecem o passaporte de propósito. Expõem-no à luz UV por horas para simular semanas de viagem. Aplicam gordura humana com algodão para deixar manchas realistas nos cantos. Usam prensas mecânicas para simular carimbos de imigração de diferentes países. Tudo, absolutamente tudo, é feito para que pareça usado. E quando está pronto, o transporte não é menos engenhoso. Alguns são escondidos dentro de livros-ocos, outros dentro de kits de maquiagem, xícaras de café, brinquedos infantis ou até cafeteiras francesas. Qualquer coisa que possa passar por um scanner de alfândega sem levantar suspeitas. Agora sim chegamos na hora da verdade: migração. Mas mesmo com toda essa tecnologia, como conseguem passar pela imigração? Na fronteira, os agentes verificam várias camadas do passaporte ao mesmo tempo. Olham-no sob luz ultravioleta, verificam o relevo do talhe doce, observam os hologramas de diferentes ângulos, escaneiam o chip RFID e o comparam com o banco de dados. E claro, leem a MRZ e validam seus checksums. O problema é que eles fazem tudo isso em segundos. E se o passaporte estiver bem feito e o agente estiver distraído, cansado ou simplesmente confiante, ele passa. Mas um único erro pode ser o fim. Uma bolha no laminado. Um chip com dados mal codificados. Um scanner que foi atualizado na semana passada e agora detecta aquele padrão. E tudo desmorona. Quando isso acontece, começam as batidas policiais. O passaporte é apreendido. O portador é preso. E atrás dele caem fábricas inteiras. São confiscados bancos de dados, chips, impressoras industriais, hologramas pela metade. E muitas vezes, descobrem-se redes de corrupção internacional que operavam há anos. Tudo isso por causa de um único passaporte que não conseguiu enganar o leitor. É por isso que a batalha entre segurança e falsificação nunca termina. Cada novo sistema antifraude é apenas um desafio para o próximo falsificador. Cada passaporte é uma peça de engenharia de alta precisão e, ao mesmo tempo, é uma porta que milhares de criminosos tentam arrombar todos os dias. Da próxima vez que você tiver um passaporte em mãos, lembre-se, não é só um documento, é um campo de batalha digital. E você gostou do vídeo e gostaria de ver outros documentários sobre falsificações? Inscreva-se e me diga nos comentários qual deveria ser o próximo.